Ele era cruel, satanista, não tomava banho e era um serial killer. Senta aí que eu te conto. Richard Ramirez se chamava Ricardo Leiva Munhoz Ramirez. Ele nasceu em 1960 em El Paso, no Texas. Ele era de uma família de imigrantes mexicanos. Ele tinha mais 4 irmãos. Ele era o filho mais novo. Desde criança, Richard era quieto e solitário. Tinha algo peculiar na infância dele, que ele estava sempre se machucando. O guarda-roupa caiu em cima dele, o balanço bateu na cabeça dele e deixou ele desmaiado na hora. Depois de tantas pancadas, ele foi no médico e foi diagnosticado com epilepsia. Ele tinha algumas convulsões esporádicas. Quando Richard Ramirez chega na adolescência, ele começa a seguir os passos do primo, que era mais velho que ele. Esse primo tinha recém-retornado da Guerra do Vietnã. Esse primo ofereceu para Richard drogas e imediatamente ele se tornou viciado. Achava o primo o máximo, então tudo que ele dizia, Richard acreditava. Estavam sempre juntos. Ele ensinou Richard a usar arma de fogo, ele contava as atrocidades que ele fazia com as mulheres na guerra e sempre se gabando. Quando Richard fez 13 anos, ele viu esse primo que ele idolatrava tanto matar a esposa. E quando ele fez 15 anos, ele começou a se interessar por satanismo. Por causa disso e o uso de drogas, ele quase não ia na escola, até que ele parou de ir de vez. Agora ele começa a roubar e furtar para sustentar o vício. Quando ele faz 17 anos, ele vai preso pela primeira vez por porte de drogas. Quando ele é solto, ele se muda para a Califórnia e o uso de entorpecentes aumenta mais. Por causa da vida degradante e da delinquência que ele tinha, ele não tomava banho, ele não escovava os dentes, ele comia muito mal, só comia fast food. Ele fica com os dentes podres e ele começa a usar drogas mais fortes. Em 81 ele foi preso de novo por furto de carro. Depois que ele foi solto, em 84 ele é preso em Los Angeles pelo mesmo crime. Para manter os gastos básicos, ele vivia de roubos e furtos. Ele não trabalhava, ele não fazia nada. Em 84, ele entra na casa de uma senhora de quase 80 anos, ele violenta ela, mata e rouba todos os itens da casa que ele pôde levar. Quando o filho vai visitar a mãe, ele chega na casa e vê a mãe sem vida e com a cabeça quase arrancada, porque ele fez um corte de orelha a orelha no pescoço dela. Esse filho chama a polícia, eles chegam no local e começam a colher provas, tudo que eles conseguem. A polícia diz que crime contra a vida foi o primeiro que o Richard cometeu. Foi essa senhora de quase 80 anos. Em 85, quase 6 meses depois, ele pega uma moça de 22 anos que estava entrando em casa. Ele simplesmente não falou nada, ele atirou para matar. Só que a bala pegou na chave que estava na mão dela. Ela cai no chão e se finge de morta. Ele acredita que ela estava sem vida e entra na casa para roubar. Essa moça tinha uma amiga que morava com ela e essa amiga estava dentro de casa. Quando o Richard encontra essa amiga, ele atira e mata ela na hora. Enquanto o Richard estava dentro da casa, essa moça de 22 anos fugiu e foi para a polícia contar tudo o que aconteceu. Ela disse para a polícia que ele estava todo de preto com boné azul, era alto, magro e estava armado. A polícia vai até a casa e tenta colher provas. Então ali tinha uma tentativa de homicídio e um homicídio. Enquanto a polícia estava nessa casa tentando colher provas, Richard Ramirez estava matando mais uma mulher. A vítima estava no carro dela e Richard no carro roubado. Ele encosta o carro dele do lado do dela e obriga ela a parar. Quando ela para, ele faz ela descer do carro. Ela começa a gritar desesperada e um vizinho na janela ouve os gritos e chama a polícia. Isso deixa Richard irritado, ele atira e mata ela. Ele pega o carro e foge. Um casal que estava passando conseguiu anotar a placa e esse casal mais tarde foi testemunha no júri. Então na mesma noite ele mata 2 mulheres e a polícia percebe que as balas eram da mesma arma. Eles acreditam agora que estão caçando um serial killer. A essa altura a mídia já estava sabendo de tudo e colocou o nome do tal criminoso de Intruso do Vale. Poucos dias depois, Richard entra numa casa, mata o esposo de 64 e a esposa de 44 anos, cruelmente. A esposa sofreu mais, porque ela foi morta por agressão. Demorou bastante. Depois que ela perdeu a vida, ele tirou os 2 olhos dela.
Richard Ramirez roubava, violentava, matava e a polícia não tinha ideia de quem era ele. Nessa altura, a comunidade local estava apavorada com a ideia de ter um serial killer à solta. Ainda em 85, Richard mata mais um casal. Ele mata da mesma forma sempre, é o modus operandi. Ele usa arma, faca, chave de roda, pé de cabra. O modus operandi é a maneira semelhante de agir em todos os crimes. O que pode mudar no modus operandi é a crueldade. O requinte de crueldade aumenta. Cada vez mais ele estava sedento para tirar a vida das pessoas. E eram pessoas aleatórias, ele não tinha um tipo específico. Ele matou 15, tentou matar 5, violentou 11 e roubou 14 vezes. E ele só parou porque pegaram ele um dia. Como a polícia local não estava conseguindo vestígios, provas, nada que levasse a Richard, o FBI entra no caso. Algumas vítimas sobreviveram. E aí começaram a aparecer os retratos falados. Richard estava hospedado no Hotel Cecil. O Hotel Cecil é muito famoso porque muitas pessoas morreram lá e esse hotel hospedava muitos criminosos também. Quando ele fica sabendo que o retrato falado dele estava percorrendo a região, ele sai às pressas e se muda para São Francisco. Ele chega em São Francisco matando. Ele mata mais um casal. A polícia de São Francisco se deu conta que era o mesmo modus operandi que ele praticava em outra cidade, quando ele estava em Los Angeles. Então eles ligaram os fatos e acharam que se tratava da mesma pessoa. Agora a mídia coloca outro nome no serial killer. É The Night Stalker, ou seja, perseguidor da noite, porque a maioria dos crimes que ele cometia eram à noite. 24 de agosto de 85, uma pessoa viu na Califórnia, do lado de uma casa, na cidade de Mission Viejo, Richard. Ele achou muito semelhante com o retrato falado, então ele chama a polícia imediatamente. A polícia chega, conversa com essa testemunha e do lado dessa casa encontra uma pegada deixada por Richard. A testemunha também anotou a placa e passou para a polícia. Nesse mesmo dia, ele entra na casa de um casal, mata o marido, violenta a esposa e deixa ela viva. A sobrevivente descreveu Richard com requinte de detalhes. Ela contou também que Richard obrigou ela a dizer que ela amava Satanás. Aquele carro que a testemunha de Mission Viejo anotou a placa, a polícia encontrou abandonado. Agora a polícia conseguia colher as digitais. Agora eles estão muito perto de colocar a mão nele. A polícia colheu as impressões digitais do carro e achou o rosto do The Night Stalker e estampou em todos os jornais. Só que agora sem carro e fugitivo, ele precisa roubar o outro carro para continuar fugindo. Ele ataca uma mulher que estava esperando o filho e o marido dentro do carro. Eles estavam numa loja na frente. Richard ataca ela, só que os dois viram e vêm imediatamente e seguram Richard. Conseguem imobilizar ele e chamam a polícia. A polícia chega, prende e vê na hora de quem se tratava. Então, a partir do dia 31 de agosto de 85, Richard nunca mais ia matar ninguém. E as vítimas que sobreviveram, todas elas, relatavam o mau cheiro dele, principalmente na boca, que era insuportável. Richard aguardava o julgamento preso. Nesse meio tempo que ele estava preso aguardando o julgamento, muitas, centenas de pessoas começaram a idolatrar Richard Ramirez. Eles compravam roupas parecidas com as mesmas que Richard usava quando cometia os crimes. Para eles, Richard Ramirez era um ídolo. Ele recebia centenas de cartas, ele recebeu várias propostas de casamento. Comum acontecer com serial killer ou com um criminoso notório. Eles recebem até dinheiro, eles recebem cartas, eles recebem tudo que vocês podem imaginar. Quando chegou o julgamento, ele sempre debochava, ele ria muito, ele desenhou um pentagrama na mão, mostrava a mão e gritava "Viva Satanás!", sempre com ar de deboche, rindo da cara de todo mundo. Então, em setembro de 1989, Richard é julgado e recebe a sentença. E foi condenado à pena de morte. Quando Richard Ramirez ouviu a sentença, ele deu risada e disse: "Grande coisa, a morte sempre vem. Vejo vocês na Disneylândia." Richard Ramirez foi levado para uma prisão na Califórnia para esperar o dia da execução. Enquanto ele esperava
o dia da execução, ele casou em 96 com uma editora de uma revista. O que essa pessoa tem na cabeça, né? Como pode uma coisa dessa? Nesse meio tempo, enquanto ele estava preso, ele foi ligado a mais um crime, que foi descoberto por teste de DNA, um crime que ele cometeu em 84, contra uma criança de 9 anos, o qual ele violentou e tirou a vida. Ele ficou 24 anos no corredor da morte. E em 2013, ele morreu por problemas de saúde. Ou seja, ele morreu sem ninguém matar ele. Ele teve a felicidade de morrer por conta própria. O que vocês acham? Escrevam nos comentários, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.